Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos aqui no Isso Pode Ajudar, com transmissão no Jornal de Jundiaí. E vamos falar sobre envelhecimento, evolução humana, cuidados domiciliares, e as minhas duas convidadas no meu primeiro podcast é a doutora Juliana Orri, tá certo, Juliana? Neuropsicóloga, e a Natália Brolo, que é a nossa terapeuta ocupacional. Sejam bem-vindas. Muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos falar sobre declínio cognitivo, vão ser 4 episódios, mas vamos começar primeiro com a definição. Neuropsicologia e terapia ocupacional, onde se entrelaçam e onde diferenciam, meninas? Bom, acho que eu posso começar falando da neuropsicologia, porque ela é mais ampla, mas não necessariamente mais importante. Sim. Eu e a Natália trabalhamos juntas, né, Sim, na Clínica Sinapse, e eu falo que a Natália é um braço ou uma perna. Então, quando a neuropsicologia está andando sozinha, ela está meio manca. Sim. Né? Então, a neuropsicologia ela vai entender o cérebro como um todo, dentro da avaliação, primeiramente, e depois da estimulação, da reabilitação, dos treinos cognitivos. E aí, aonde que entra a terapia ocupacional? Como um suporte, uma ferramenta muito especializada, sim, dependendo da necessidade daquele paciente. Então, a neuropsicologia avalia todas as necessidades e a terapia ocupacional pode solucionar uma dessas necessidades. E aí acho que a Nath pode falar melhor da terapia ocupacional. A terapia ocupacional, quando está no contexto do assistência ao idoso, do declínio cognitivo, nós temos um campo muito vasto que é o do atendimento domiciliar, sim, onde estamos no ambiente desse paciente, onde ele está acostumado a interagir e temos um leque enorme de possibilidades no ambiente. Quando se fala em estímulo cognitivo e terapia ocupacional, a diferenciação talvez esteja mais, como que eu posso dizer, concreta, né, para entender aí. A terapia ocupacional, ela sempre vai olhar para as AVDs, que são as atividades de vida diária desse paciente. Então, o foco da terapia ocupacional é a funcionalidade no dia a dia. A funcionalidade para segurar o garfo, para pegar o sabonete e lavar o próprio corpo, reconhecer as partes do corpo, saber que o banho é ali naquele ambiente do banheiro ainda. Diferenciar alimentos. Sim, diferenciar alimentos, ambientes da casa, conseguir sair da casa, né? Então, a diferenciação está na prática do dia a dia mesmo. A terapia ocupacional vai ao dia a dia desse paciente e interage diretamente nesse dia a dia. Muitas pessoas perguntam, mas não vai vir com joguinho, não vai vir com, né? Não vai trazer atividade? E não é só essa possibilidade da terapia ocupacional. E a mais bacana de se trabalhar, inclusive, é a possibilidade nas AVDs. Sim, com certeza. E é lógico que a terapia ocupacional, ela está um pouco mais atuante dentro da casa do paciente. A neuropsicologia, a doutora Juliana, ela fica mais no consultório e logo após o diagnóstico, quando tem um declínio cognitivo ou não? Boa pergunta, porque na verdade a gente tem os dois contextos. Tá. Muitas vezes o médico pede a avaliação neuropsicológica para tirar dúvida de diagnóstico, então ele fecha o diagnóstico depois da avaliação neuropsicológica, e às vezes ele pede uma avaliação neuropsicológica de acompanhamento. Então, digamos assim, tem um paciente já com um diagnóstico de Alzheimer, mas esse paciente era acompanhado por outro médico, está 1 ano já diagnosticado, e aí esse novo médico quer saber qual é o grau dessa demência. E aí ele pede uma nova avaliação para a gente estadiar certinho essa demência. A avaliação neuropsicológica consegue dar respostas mais precisas no sentido do grau do comprometimento cognitivo, quais as funções que esse paciente tem preservada, qual ele não tem preservada, qual está muito comprometida, e a partir disso a gente faz um planejamento terapêutico. Então, na verdade, para os dois contextos se encaixa, mas assim, 80% das vezes para fechar um diagnóstico.
Tá, então mais para deixar comum. claro para o nosso público, você consegue delimitar o quanto que esse declínio cognitivo está em declínio para que a terapia ocupacional consiga trabalhar em cima das funções que ele está perdendo. Perfeito, Tá. perfeito. Eu entrego o paciente para a Natália, para terapia ocupacional, como se ele tivesse triado, o cérebro triado. Sim. Então eu chego para terapia ocupacional e falo assim, o cérebro dele está funcionando assim, assim, assim. Agora você precisa planejar quais são as atividades de funcionalidade para esse paciente. Dentro da sua área, doutora Juliana, consegue muitas vezes delimitar o tipo de demência, inclusive, porque eu tenho alguns casos de pacientes de atendimento domiciliar que eles têm um diagnóstico de demência mista, o que para nós fica um pouco difícil no cuidado, né? E baseado no diagnóstico a gente consegue definir o cuidado, porém tem alguns quesitos que a gente ali no dia a dia consegue ver, isso daqui é Alzheimer, aqui é Lewy, aqui tá com vascular. Chega muito paciente com este pré-diagnóstico de demência mista? Acho que o seu olhar é muito parecido com o meu. Em que sentido? Do raciocínio clínico. Sim. Então, onde é que a gente diferencia as demências? Nós, né? Da Sim. área da saúde. Raciocínio clínico. Esse sintoma aqui tem cheirinho de mista, tem cheirinho de vascular. As testagens são as mesmas. Tá. Então, assim, hoje a neuropsicologia não consegue, assim, quem tem demência vascular vai ter uma pontuação em memória operacional menor do que quem tem Alzheimer. A gente não tem esses estudos tão precisos. Tem muitos estudos, mas eles não determinam isso. O que vai determinar a diferença dos tipos de demência é muito mais ainda o raciocínio clínico. Sim. É claro que a gente sabe que, por exemplo, um Lewy, talvez a memória não vai ser a primeira... a ser deteriorada. o primeiro domínio cognitivo a ter declínio. Mas isso eu já sei previamente, né? Então, assim, na hora de eu avaliar, eu não vou focar tanto nisso, né? Eu não vou focar tanto na memória. Deixa eu pegar onde é que esse cérebro tá falhando, já que a gente tem uma hipótese diagnóstica de Lewy, por exemplo. Que aí entra a questão da terapia ocupacional, né? Sim. Que ela vai conseguir trabalhar em cima das definições que se concedeu lá no consultório. E como na maioria dos casos eu tô na casa, no ambiente do paciente e tô dentro do contexto de vida dele, né? Essa é a mágica do atendimento domiciliar. Você está no contexto de vida dessa pessoa. Você consegue ver algumas alterações comportamentais que os profissionais que estão no consultório não estão conseguindo captar. Você consegue ver alguns detalhes do dia a dia desse paciente que os profissionais do consultório não conseguem, né? E aí que se complementa. É o famoso levar o carro no mecânico, né? Quando você leva o carro no mecânico, ele não faz o barulho que estava fazendo a semana toda. A Natália, ela vai até o carro. Até o carro. Né? E nós fomos o mecânico. Então, muitas vezes o paciente vai lindo pra gente, né? Naquela hora o filho fala assim, gente, mas ontem ele não estava lembrando isso. Como é que ele tá lembrando isso hoje? Mas ele não lembra não, tá? Ele não lembra. Mas houveram vários estímulos ali, né? O trocar, o banho, a saída, o olhar, o ambiente. Uma outra pessoa. E às vezes a gente, dentro da casa, a gente encara outros problemas, né? Que é o dia a dia de toda a família, né? E toda a família não é perfeita, né? Então tem os estressores ali, né, Natália? Tem alterações comportamentais que só eu vejo. Sim. Os profissionais de consultório não conseguem ver, porque o paciente ainda tem um grau de consciência e lucidez que ele não vai apresentar aquele tipo de alteração comportamental em um consultório com um profissional. Mas quando o profissional adentra o contexto, consegue captar toda essa E a gente que atua dentro dessa área, a gente vê também o quanto que o paciente tem um autocontrole social. Filtro social, né? O filtro social. No consultório, ele se comporta totalmente diferente. Totalmente. A gente tem, né, um exemplo em comum, assim, Claro. que é um brinquinho comigo, e aí a Natália vai na casa e explode de emoção, sabe? Tem surtos, tem comportamentos Agressivos, raivosos, né? E raivosos. comigo não, eu falo, gente, mas por quê? São duas Por pessoas. isso, porque tem um filtro social, porque ali na clínica, no meio de todo mundo, na recepção, como é que ela vai gritar? Ela se comporta, Pode. né? Ela
Mantém a linha. E como que é, Natália, a orientação nesse caso? Porque a gente vai falar de um caso específico que acomete várias pessoas, tem um histórico vasto aí de pessoas que passam pelo mesmo problema. Sim. Como que cabe a orientação em casos dessa mudança, como se fossem duas personalidades? Porque eu sei cuidar, mas a orientação cabe a você. Sim, a terapia ocupacional ela atinge diretamente quem convive, quem tá junto, quem cuida. E é através dessa, eu costumo brincar que é a terceirização da funcionalidade. Eu preciso de um cuidador, de um familiar para terceirizar essa orientação e fazer essa engrenagem da funcionalidade andar. Então, eu preciso orientar quem está junto. Até porque poucas pessoas, familiares, cuidadores, ninguém é obrigado a saber como lidar com as alterações comportamentais. Ninguém foi ensinado isso na escola, até na faculdade é difícil a gente ter aula exatamente sobre alterações comportamentais da demência, né? Ninguém tem na faculdade uma disciplina exata para isso. E cada um tem suas peculiaridades. Dentro dessa orientação, explicar por que ele apresenta esse comportamento, né? Principalmente para o familiar, dizer para ele, não é com você. Não é de propósito. Não é de propósito, não é pessoal a situação, né? A condição dele faz ele ter esses tipos de comportamentos. E aí, clareando tudo isso para o cuidador, a gente consegue inserir atividades, a gente consegue inserir funcionalidade. E muitas vezes você tem que sair de cena, né? Sim, eu você tenho tem que sair de cena. orientar o cuidador. Muitas vezes eu me escondo na cena. Isso. Muitas vezes eu nem atinjo diretamente, pessoalmente, esse paciente nem me vê. E muitas vezes é melhor que ele não me veja mesmo, que ele não saiba que eu existo, para que eu possa indiretamente atingir a funcionalidade dele. Sim, eu tenho alguns casos onde a Natália faz o acompanhamento, que ela precisa fazer um acompanhamento com o cuidador, orientar todo o manejo em off, depois falar com os familiares, para depois, então, eles colocarem em prática todo o trabalho. Parece até brincadeira, mas funciona muito melhor. Funciona. Isso acontece lá no consultório, que você precisa trabalhar com a família e deixar o paciente em off para que ele seja manejado? Acontece muito. A minha primeira consulta para avaliação, como para reabilitação, é sempre com o familiar. Tá. Mas eu tomo muito cuidado com aquela situação. Consultório acontece muito isso. Ou do familiar ficar... Falando por gestos por trás do paciente e fazendo caras e não bocas. Concordando com aquilo que o paciente está falando. Ou querendo me dizer algo que o paciente não pode ouvir, porque ele vai ficar ofendido e tudo mais, ou porque ele não tem consciência da doença ou do diagnóstico. Mas não é a melhor forma, né? É desrespeitoso. Não é desrespeitoso se eu tô aqui, eu e a Natália... É constrangedor. É constrangedor. Por mais que não tenha a consciência, né? É constrangedor. E aí, eu tento dar um briefing, eu tento dar uma introduçãozinha na minha primeira consulta com esse familiar sobre isso de uma forma bem sutil. Então, eu sempre convido o familiar para entrar junto e falo... A consulta é do paciente, mas se ele permitir, e aí eu convido ele, né, a permitir, eu falo assim, tudo bem se ela der a opinião dela, para eu conhecer vocês dois um pouquinho? Aí fala, tudo bem, então tá bom. Então, de vez em quando eu posso perguntar uma coisa para você, de vez em quando eu posso perguntar uma coisa para ela, mas a consulta é sua, você me autoriza? Olha a diferença, a gente já traz esse paciente para um outro lugar de respeito, né, mas eu trago sempre a família. Nos testes, a família não fica junto. Não fica. Não fica. É você, eu e o paciente. Por quê? Porque o paciente fica igual criança fazendo prova. Né? Fala assim, vou errar. Ela vai ver. Vai me dar bronca. Vai, né? Ou a família pode induzir. Ela fala, mãe, como você não sabe isso, mãe? A gente falou disso ontem. A gente treinou tanto o relógio. Né? Esses dias a gente treinou em casa, mãe. Como você errou? Porque a família quer que acerte, né? Tem isso não também. Quer receber uma reafirmação do diagnóstico que ele recebeu lá no consultório do neuro ou do geriatra. Exatamente. É muito difícil, né? Lidar, essa negação, ela é extremamente emocional, né? Então, até a raiva, ela tem a ver com essa negação emocional. Dá raiva saber que a pessoa que eu amo tá doente.
da raiva mesmo. Sim. Né? Então isso vem muito à tona nas minhas consultas, né? E as dificuldades também, né, Juliana, das pessoas entenderem que o processo neurodegenerativo, é lógico que é triste, mas a gente tenta e tem como levar com leveza os cuidados em casa. Tem. Né? Uhum. Por mais difícil que seja você ver sua mãe ali entrando em um declínio cognitivo importante, mas enfim, a gente vê vários casos lá no Instagram mesmo de pessoas que tentam levar, até mesmo se especializam, voltam a estudar para poder levar com tranquilidade. E isso é o trabalho do atendimento domiciliar, né, Natália? Que a gente vê muito essa luta contra nadar contra a maré. Sim. Infelizmente são doenças neurodegenerativas e não tem cura, tem um cuidado. Sim, tem um cuidado, manejo, tem manejo. E tem possibilidades. Quando eu adentro as AVDs, eu encontro muitas vezes pacientes que eram donos de empresa, que tocavam o seu próprio trabalho, foram pessoas que construíram professores universitários, exímias donas de casa que faziam a comida, que cuidavam da roupa, que cuidavam dos armários, dos filhos, dos netos, de tudo. E, de repente, essa família fica tão perdida nessa situação que exclui esse paciente ou essa paciente de todas essas atividades que faziam sentido para ela. Era o sentido de vida dessa pessoa. E aí eu volto dizendo, eu chego e devolvo para eles dizendo que ela vai voltar a participar disso. E todo mundo olha para mim, como? Ela não consegue mais fazer o arroz. Ela liga o fogo e esquece ligado, vai embora. Como que ela vai guardar as roupas dela? Se ela nem sequer sabe o que é camiseta, o que é calça, o que é pano de prato. E isso nós vamos falar no próximo episódio, que é o declínio cognitivo. E aí eu tô lá para mostrar que é possível voltar a fazer essas atividades que trazem um sentido e, como eu costumo falar para as pacientes e para as famílias, é o pertencimento do seu local, do seu ambiente. Você pertence ao seu ambiente e você sente que pertence fazendo o que você sempre fez, mas de forma adaptada. Não vai ser da forma que fazia antes, vai ser de uma forma junto com alguém e adaptada, mas é para fazer. Né? Não é para excluir a pessoa de todas as atividades que ela tinha. Certo. Eu vou falar sobre o patrocinador e aí a gente volta já. Eu quero falar sobre a Geriaderm, que é uma das pomadas que eu indico para os pacientes que usam fralda, que apresentam brotoeja, alergia, ou precisam fazer a prevenção de úlceras ou lesões. A Geriaderm, ela tem vitamina A, vitamina D e óxido de zinco. Ela cria uma camada protetora, faz com que algumas alergias de uso de fralda, ou até mesmo por conta do calor, não se torne um problema. De fácil remoção, oriento sempre aos cuidadores. Toda vez que fizerem a aplicação, remova essa pomada após a troca da fralda e depois façam a reaplicação. Sempre façam a higiene e depois façam a reaplicação para poder ter a eficácia da pomada. A pomada Geriaderm você encontra em qualquer farmácia. Meninas, como que a gente consegue achar vocês lá na rede social? Que em especial a Juliana publica muita coisa na rede social. Meu arroba tá DRA de doutora, né? Tá. Tudo junto, Juliana Orri, OHY, que não é um nome tão normal, né? E tem o arroba da clínica também, que é a clínica, né, que tem aqui em Jundiaí, que é uma clínica de geriatria e estímulo cognitivo, @clínica _sinapse com Y. Sim. Temudo SE. Tem o WhatsApp? Que eu tenho da clínica. Tem o WhatsApp da clínica. Pode passar? Pode. 11 94523 2266. E você, Natália, como que a gente acha? O meu arroba no Instagram é @natalia.brolo, BROLO.TO. E como são 2 parceiros de trabalho, né, também no WhatsApp, no arroba da Clínica Sinapse, no WhatsApp, no arroba da Cuidare. Tá certo. O Isso Pode Ajudar, ele tem o intuito de trazer profissionais de atendimento domiciliar. E para você que assistiu as duas aqui falando sobre estímulo cognitivo, espero que vocês tenham gostado. E vamos para o próximo episódio na semana que vem, vamos falar sobre declínio cognitivo. Espero você lá. Até segunda. Tchau, tchau.